Oi meninas, voltei, muito tempo afastada, muita coisa aconteceu. Tenho muitas notícias pra vocês, mas vamos da onde a gente parou. Minha voz está péssima hoje, eu não sei o porquê, mas vou tentar falar da melhor forma possível. O bate-papo de hoje eu quero que você chame aí seu marido, seu namorado, seu parceiro, pra gente ter aquele bate-papo super aberto sobre HPV, porque hoje nós vamos estar aqui com o meu maridinho para dar uma introdução aí também nessa parte masculina, né? Que também muita gente ainda não tem conhecimento, e no YouTube a gente quase não acha relatos de mulheres, que dirá de homens. Então achei importante trazer ele aqui hoje pra gente começar esse bate-papo. E depois ele vai falar também um pouquinho sobre os procedimentos que ele teve que fazer, né? Que muitas meninas tiveram essa dúvida. E é isso. Se apresenta. Olá, sou o esposo da Milena, né? E tem bastante coisa aí para falar, né? É um assunto que, pelo menos assim, para nós homens, é um tanto quanto delicado. A gente, querendo ou não, sempre fica um pouco mais É um tabu retido. maior do que para as mulheres, praticamente. A gente fica mais retido de falar essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu, que foi bastante coisa. Nesse primeiro vídeo a gente só vai dar uma introdução mesmo, e depois a gente vai fazer um outro para falar sobre os procedimentos, para não ficar muito grande. Quando a gente descobriu, né, o HPV, que nem o meu relato lá do primeiro vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre como foi que ele reagiu a isso, porque muitas mulheres não se sentem confortáveis de falar, né, com o seu parceiro, sentem medo do que eles vão pensar. Ai meu Deus, vão achar que eu sou promíscua ou algo do tipo. E ele vai trazer, né, essa abordagem aí pra vocês e de como é que foi. Vamos indo. Pô, vocês já devem ter visto o vídeo anterior dela aí, né, sobre todos os procedimentos que ela fez, né? Então, primeiramente foi complicado pra gente ter essa, até os médicos já, a gente fala, sei lá, ou minha esposa, ou eu no caso, né, chega com resultado positivo lá do HPV, até o médico fica meio desconcertado, assim, de saber como que isso teria acontecido, né? Mas dá pra ver que eles tentam abordar isso da melhor forma possível. Mas enfim, para encurtar a história, a gente descobriu, né, tanto que ela estava com essa lesão, né, que levou ela a fazer a conização. Então, como a gente, como casal, óbvio, fazia sexo sem camisinha, era tipo meio que óbvio, mesmo eu não querendo acreditar, acho que eu estaria com HPV também. Então, a primeira coisa foi ir num urologista para pegar esse encaminhamento médico para poder fazer os exames, né? É importante falar também, porque assim, a gente quando ele soube, quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, não houve nenhum tipo de pré-julgamento que tanto eu quanto ele poderíamos ter, porque a gente não sabia, né, da onde que veio. A gente não sabia se fui eu que tinha e passei pra ele, se ele que tinha e passou pra mim, da onde que veio, da onde que surgiu. E é muito importante vocês terem essa conversa franca para não se tornar um ciclo, principalmente dentro em casais. Porque se eu me trato sozinha, não converso com ele já estaria contaminado, depois eu ia ficar contaminada novamente, mesmo depois de ter passado por uma cirurgia, né? E aí, contaminação. Exatamente, é um ciclo muito vicioso, né? Então, antes de mais nada, pensem na saúde de vocês, quanto sua, quanto do seu parceiro, para que isso não vire realmente um ciclo por medo de falar, por medo de julgamento, por medo de como o parceiro vai reagir ou não, né? E como ele descobriu, minha voz tá muito ruim. Ele fez uma fimose, né, quando ele era pequeno. Vou explicar. Como todo homem, né, todo menino, no caso, quando a gente é criança, você tem essa, vai no pediatra e tem essa discussão, né, pô, é necessário fazer a fimose, não é necessário? Para você que não sabe o que é fimose, pergunte pro seu marido, pro seu namorado, ele vai te explicar o que é fimose. Todo mundo sabe, né?
Mas, então, fica esse questionamento, né, do pediatra. Pô, vai ter que fazer fimose ou não vai? No meu caso, eu fiz, né? Fiz toda a recuperação lá tranquila, passo um remédiozinho, enfim. Então já não tem mais essa pelezinha extra. E desde sempre fica como fosse uma rodela, né? Mais escurinha ali, como fosse da cicatriz dessa fimose. E nunca tinha verificado nada, assim, algo anormal, né? Então descobri isso assim que eu cheguei no médico, né, para fazer esse encaminhamento médico para fazer os exames. Ele já perguntou: pô, você viu alguma lesão, lesão, o que é lesão? Não, qualquer tipo de verruguinha, qualquer coisa. Ele nunca tinha me atentado e realmente ele falou: pô, se você não tá vendo nada, então, enfim, não vou. Ele nem se preocupou em também olhar. É porque a gente também é muito pequeno, assim, é quase imperceptível. Quase micro. Porque quando a gente vê, né, joga no Google, alguma coisa assim, imagens de HPV em homem, geralmente vem aquelas imagens absurdas já, né? Que já tá num estágio totalmente avançado e você olha ali e tá na cara. Mas são coisas muito pequenas e principalmente ali em volta da glande, principalmente para quem tem cicatrização de fimose e tal, fica praticamente imperceptível de ver. E então peguei esse encaminhamento médico com ele a princípio nem examinou e só me deu esse encaminhamento médico e fui fazer, né? Eram 300 lá exames de sangue, de tudo tipo lá para ver qualquer tipo de DST, né? Inclusive AIDS e outros tipos. E uma genotipagem, né? Genotipagem disso, né? De qual seria o HPV, né? Que tem vários tipos, né? Tipo, enfim, 300 números aí. E a princípio, perguntei pra ele: pô, é tudo exame de sangue? Tem alguma coisa diferente? E ele disse: não, é exame de sangue e tal. Então fui tranquilo, né? Desde que chegou o dia que eu fui lá fazer os exames de sangue. Vocês vão ver no próximo vídeo que não foi tão tranquilo assim e que não foi só um exame de sangue. Fui fazer o exame de sangue, depois tive que fazer esse outro exame. A gente vai deixar pra falar depois. E, enfim, saíram todos os resultados. E verifiquei que realmente eu também estava com HPV, né? E tinha até na verdade eram três tipos. 2 eram de baixo grau oncogênico e 1 era de alto grau. Então a gente já também ficou meio receoso em relação a isso, né? Que qual o que o médico disse pra gente? Você só vai transmitir se você tiver com essa lesão presente, né? Então, pô, eu olhava, não tinha nada, então falei: pô, não tem esse risco de transmitir, mas eu tenho que tratar caso isso exista, né? Então, existe até, caso você esteja com a lesão interna, você tem que fazer um tratamento também. Então, é necessário realmente um acompanhamento caso tenha essa dúvida, né? Então, fui no segundo médico para ter uma segunda opinião do que seria isso, do que eu poderia fazer, porque eu já tinha tomado as vacinas que se tomam, né, para HPV no meu período de adolescência, e o médico disse: pô, vacina de HPV... Esse aí nem sabia que tinha vacina de HPV na época que ele era adolescente, tá, gente? Só pra vocês terem noção. Mas a gente vai entrar com esses detalhes desses médicos no próximo vídeo, falando sobre o procedimento. Agora foi realmente mais para vocês terem uma noção de como que a gente descobriu, como que a gente guiou essa fase inicial, assim, né? Tipo, eu falei com ele e ele foi atrás e aí descobriu que ele já estava contaminado, né? E assim, para vocês entenderem a importância desse diálogo, tá? Com o parceiro de vocês, seja parceiro fixo ou não, se comuniquem, falem abertamente sobre isso, não criem mais tabu do que já é nesse assunto, entendeu? Isso aí, essa eu acho que principalmente é a hora da maturidade, né? Seja você casado, namorado, qual situação for, é hora de ser maduro e falar: olha, tá acontecendo isso, porque é um risco que ocorre para os dois, né? Muito menos para o homem, né? Porque o homem tem que ter essa lesão para com que as coisas piorem, né? E vai ser algo visível na maioria dos casos.
Pra mulher já não. E para a mulher não, né? E como a gente já tinha o desejo de ter filhos, a gente não tem filhos ainda, então algo que assusta de primeira vista, né? Então algo que a gente realmente tem que correr atrás para poder acelerar esse tratamento da melhor forma possível. Enfim, nesse segundo médico não tive assim bons entendimentos. Depois voltei em outro médico desse mesmo hospital que eu tinha pedido os exames e ele depois foi me examinar e eu nesse período todo comecei a ser mais cri-cri nisso de não, vou ver se eu realmente não estou com nenhuma lesão, porque se deu positivo eu estou com alguma lesão. Então eu via coisas muito pequenininhas em volta dessa cicatriz, né? Algo parece que é muito imperceptível, mas você vê que é algo diferente ali, enfim. E o médico olhou e falou que realmente podia ser e que era necessário fazer um procedimento para retirar e fazer uma biópsia para verificar se realmente isso é só algo da sua cicatriz de fimose que você já fez ou se é realmente essa lesão que não passa de uma verruguinha, uma proeminênciazinha assim da pele e que algo tem que ser retirado para evitar qualquer risco de recontaminação, tanto minha quanto da minha esposa ou do seu parceiro, né? Então foi isso, foi um período longo, né? Que tem que ter essa conversa aberta, né? Para com que os planos de família, às vezes no caso de ter filhos, ou às vezes até no caso só da sua esposa ou parceiro, de que pode realmente se tornar um câncer maligno ou benigno, mas que é algo que pode perturbar profundamente a sua sintonia familiar. Então, estejam homens aí, né? Estejam sempre atentos, né? Por qualquer diferença, né? A gente cuida sempre com muito carinho, mas estejam sempre atentos a qualquer coisa diferente, né? E caso a sua esposa tenha algum risco disso, né? Tenha verificado que, não estou com essa HPV, que pode vir às vezes por um vaso sanitário, que pode vir às vezes por várias outras formas, né? Então, não vamos chegar já com o pé na porta, né? E chegar de forma madura e conversar para com que isso seja resolvido da melhor forma possível. É isso, gente. Pra terminar aí o vídeo, ele já deixou o recadinho dele aí pros homens. E eu deixo mais uma vez, como em todos os vídeos, os meus recados para as mulheres. Não tenham medo, falem, pesquisem, vão a médicos, procurem saber, procurem outras opiniões, segundas opiniões médicas, mas não transformem isso num peso maior do que já é, não transformem isso num tabu mais do que já se é também, entendeu? Mas era meu parceiro, foi uma coisa assim, eventual. Fala com ele, fala: oi querido, olha, tudo bem? Então, aconteceu isso, não sei se foi você, se fui eu, mas só pra você ficar ligado aí, porque aí se ele for ter relação com outras mulheres, a gente já quebra, né, já tenta quebrar esse ciclo aí, porque são milhares de pessoas que já têm contato com esse vírus, gente. Então, sempre falem, tá? Não tenham medo, chega pro seu marido: olha amor, é isso. Maridos, nem tira a ideia da cabeça de já, me traiu, caramba, promíscua, pra quantos você teve relação antes de mim. Esqueçam isso, não procurem nesse momento inicial saber quem foi. Fui eu, foi você me traiu. Não, deixa isso pra depois. Se for pra ter essa conversa, deixa pra depois. Foquem no vamos pesquisar, vamos aos médicos, vamos fazer os exames, todos os necessários, tá bom? A gente volta aí no próximo vídeo pra falar sobre todos os procedimentos que ele teve que fazer. E aí vai ser um papo também muito bom pra homens, né? Então, se você conhece alguém aí, algum amigo que tá passando por isso, alguma coisa desse tipo, já manda o próximo vídeo aí pra eles. Beijo, gente!